Fala galera, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, nós estamos no nosso quarto vídeo sobre pais bem-sucedidos. Esse é o título que Deus colocou no nosso coração. Então te convido a ver o vídeo número 1, vídeo número 2 e vídeo número 3, esse é o quarto vídeo, de como ser um pai bem-sucedido. E nós temos ensinado à luz da palavra de Deus que um pai e uma mãe bem-sucedido é aquele que vê a vida sob o ponto de vista do filho, enquanto os capacita a verem a vida do ponto de vista de Deus. A verdadeira sabedoria está em ver a vida do ponto de vista de Deus. E nós, como pais, somos responsáveis de ensinar os princípios e valores do reino de Deus para os nossos filhos. Então, lembre-se disso. Olha o que diz Provérbios 22:15. A estultícia está ligado ao coração da criança, mas a vara da correção o afugentará do mal. Ou seja, é necessário amor de um lado, afeição, carinho, afeto, compaixão, misericórdia, generosidade, sensibilidade, amor. Mas do outro lado é necessário firmeza, disciplina, correção por parte dos pais. As crianças, jovens e adolescentes são pecadores que precisam da graça de Deus, da sabedoria do Senhor, da correção e da disciplina, do domínio próprio do Espírito Santo sobre as suas vidas, para que tenham vidas bem-sucedidas, abençoadas em nome de Jesus. Como diz o Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e tudo te irá bem. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a serem bem-aventurados. Então nós já ensinamos sobre o princípio do valor pessoal, o princípio de autoridade, o princípio dos direitos pessoais, o princípio do amor no nosso último vídeo, o princípio da meditação na palavra de Deus, na reflexão dentro daquilo que Deus fala na sua palavra. E agora nós vamos ensinar outro princípio fundamental, principalmente nos dias de hoje, que é o princípio da responsabilidade. O que é esse princípio da responsabilidade? É ensinar o seu filho, a criança, o jovem, o adolescente, a falar e reconhecer pessoalmente o erro cometido. Tem muito a ver com o princípio do amor, está ligado a ele, obviamente. Ou seja, você precisa ensinar o seu filho a falar e reconhecer pessoalmente o erro cometido. E quem deve ser a referência, o modelo para isso? Você, paizão, você, mãezona, que quer ser um pai, querem ser pais bem-sucedidos, vocês precisam ser a referência, ensinando seus filhos a assumir seus erros e falhas diante das pessoas. Porque uma crise surge no coração da criança. Ela diz, não tive culpa, né? Ou então tenta se justificar do seu erro. É nesse momento que você precisa confrontá-lo, chamando-o à responsabilidade. Como nós vemos pais hoje que passam a mão na cabeça dos seus filhos em meio aos erros e falhas deles. Vão criando seus filhos sem limites e são filhos que vão ser uma tragédia lá na frente. Vão dar muito trabalho aos seus pais, aos seus familiares, entes queridos, à sociedade de maneira geral, porque não aprendem o princípio da responsabilidade. Não deixa ele ficar se justificando, não deixa ele ficar de alguma maneira tentando aliviar seu erro e falha. Ensine a criança a falar e reconhecer pessoalmente o seu erro cometido. Como é que nós podemos fazer isso de maneira prática? Nos primeiros anos, motive a criança a ajudar a fazer as coisas rotineiras dentro da sua casa, as tarefas cotidianas. Dê a eles pequenas responsabilidades e você vai ter um ser grande lá na frente com grandes responsabilidades. Se nós dermos pequenas tarefas rotineiras, coisas rotineiras, tarefas diárias, eu me lembro que na minha casa eu era responsável de passar pano na casa. Uma irmã lavava a louça, a outra enxugava, meu irmão recolhia o lixo, cada um tinha uma tarefa no lar. Então dê pequenas tarefas, delegue pequenas responsabilidades e cobre as responsabilidades sendo realizadas. Ensine também outro princípio muito importante dentro da responsabilidade, ensine a criança a ser responsável por suas palavras, por suas ações, por suas atitudes diante de Deus e diante dos outros. O seu filho precisa ser responsável dentro daquilo que ele fala, dentro daquilo que ele faz,
dentro das atitudes diante de Deus e diante das pessoas. E você precisa ensinar isso, papai, mamãe. E por último, dentro das coisas práticas do princípio da responsabilidade, seja coerente em corrigir a criança, nem de mais nem de menos, mas de maneira equilibrada, para desenvolver nela o senso de responsabilidade. Ou seja, através da correção, da disciplina, nós seremos coerentes em corrigir a criança, desenvolvendo nela responsabilidades. Ela vai entender que todo pecado tem consequência. Todo erro e falha vai trazer um efeito amargo na sua vida. E não permita que ele se escape das suas responsabilidades. Seja firme quanto às suas disciplinas e correções, em amor, no Senhor, com equilíbrio, com decência, nunca jamais com violência, mas em amor no Senhor. Que ele se sinta amado quando corrigido, que ele se sinta amado quando recebe a correção de você. Essa é uma expressão amorosa. Deus é assim conosco, ele é amor, mas é firmeza, retidão, santidade, correção. Deus disciplina o filho que ele ama. Está lá em Hebreus capítulo 12. Se nós não fôssemos disciplinados por Deus, seríamos bastardos. Mas como somos filhos, também seremos disciplinados por Deus. Se somos filhos, seremos tratados por Deus. Então, precisamos criar esse princípio da responsabilidade dos nossos filhos. O segundo princípio que nós queremos te ensinar hoje é o princípio do discernimento. Ensine seu filho o discernimento. Ou seja, como é que nós ensinamos isso? Mostre ao filho o modo correto de se viver para que ele tenha sensibilidade diante do mal. A maior referência de ética, de moral, dentro daquilo que é correto, honesto, sincero, íntegro, devem ser seus pais. Mostre ao filho aquilo que é correto. Aquilo que é errado tem que ser falado, tem que ser corrigido, tem que ser orientado. Mostre ao seu filho o modo correto de se viver, para que ele tenha sensibilidade, discernimento entre o bem e o mal. É assim que Deus faz conosco. Ele nos mostra pela palavra o que é o santo, o que é o profano, o que é o bem, o que é o mal, o que é a obediência, o que é a desobediência. Porque muitas vezes seu filho vai passar por uma crise, né? Ele vai olhar para o lado, para os outros coleguinhas, e fazendo coisas erradas, colando na prova, né? Ou passando a perna no outro, zombando do outro, fazendo bullying. Ele vai dizer: por que eu não posso? Por que eu não posso fazer aquilo que o fulano faz? Por que eu não posso? Essa frase vai brotar no coraçãozinho dele. Então, como é que a gente resolve isso no coração dos nossos filhos? Procure, querido, preste atenção, criar um sentimento de aversão pelo mal no coração do seu filho, ao invés de apenas enfatizar as suas consequências. Fale das consequências, fale que todo pecado traz consequências amargas, horríveis, mas não só isso, crie um sentimento no coraçãozinho dele de aversão pelo mal. Selecione também os programas que ele vai assistir de televisão, na internet, os livros que está lendo, a música que utiliza, oriente, aconselhe, sabe? Não deixe o negócio muito solto, mas vai orientando, vai direcionando os seus filhos no caminho que devem andar. Pai que deixa as coisas muito soltas vai ter problema lá na frente, né? Pode ter liberdade, sem dúvida nenhuma, mas a liberdade na vida dos filhos deve ser vigiada. E claro, quando se tornarem adultos, maduros, essa liberdade, responsabilidade, autorresponsabilidade vai estar em cargo deles. Mas hoje a gente vê crianças de 5, 6, 7, 8 anos tendo acesso a um celular, às vezes a um computador, sem disciplina nenhuma, sem limite nenhuma, sem cuidado dos pais, os pais estrambelhados, e aí você vê as más referências, as ideologias equivocadas, os pensamentos mundanos adentrando dentro da mente e do coração do seu filho, porque você não seleciona os programas da televisão, a internet, os livros, os jogos, a música que ele pode utilizar. Vai orientando, vai aconselhando, vai direcionando corretamente os seus filhos. Orem com os seus filhos. Ore buscando a direção, a orientação de Deus. Ore pedindo a proteção de Deus aos seus filhos nesse mundo corrompido, detonado, destruído que nós vivemos. E ensine a criança a rejeitar o que está errado nas pessoas, sem, no entanto, rejeitar as pessoas. Então você vai ter que ensinar ele que
que pecado é uma coisa, pecador é outra. Nós rejeitamos o pecado, aquilo que está errado no outro, mas precisamos amar o pecador, amar as pessoas apesar dos erros e falhas delas. Então precisamos ensinar esse princípio. Ensine o seu filho, adolescente, jovem, a rejeitar aquilo que está errado nas pessoas, sem, no entanto, rejeitar as próprias pessoas em si, ok? Mas respeitar as decisões das próprias pessoas, deixando bem claro, fincando qual é o fundamento da sua vida, é a ética e a moral cristã baseada na palavra de Deus. É assim que nós ensinamos o princípio do discernimento. E por último, o último princípio muito importante, se queremos ser pais bem-sucedidos, é o princípio da coragem. Coragem, meu irmão. Tenha coragem, meu irmão, minha irmã, de ser pai, um pai bem-sucedido. E ensine o princípio da coragem aos seus filhos. Ensine a criança a tomar posição do lado daquilo que é correto, do lado daquilo que é honesto, do lado daquilo que é a verdade, é certo, com coragem, com honestidade diante de Deus. Explique para ele que Deus dá força, Deus ajuda, Deus apoia aquele que se posiciona do lado certo. A palavra de Deus, né, a igreja também do Senhor precisa ser o baluarte da verdade, porque pode surgir uma crise, uma dificuldade no coraçãozinho dos seus filhos, jovens, adolescentes, que é, por exemplo, aquela crise do todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? O que há de errado com os meus amigos quando eles fazem essas coisas erradas? Por que eu não posso fazer? Isso vai surgir no coraçãozinho da criança, do jovem, do adolescente. E nós precisamos orientar os nossos filhos a esse respeito. Por isso, convide os amigos do seu filho para virem ao seu lar, até para conhecê-los, conhecer sua linha de raciocínio, como é que eles pensam, qual é a sua visão de mundo, de vida, saber com quem eles andam. Diga-me com quem andas e te direi com quem tu és. A Bíblia também Sagrada diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Então é muito importante você convidar os amigos do seu filho para virem ao seu lar, à sua casa, para que você observe a sua reação e as suas atitudes negativas, ou as atitudes negativas de outras crianças, dos coleguinhas, dos seus filhos, seja jovem, adolescente ou criança. Ensine-lhe também, ensine a sua criança, seu filho, jovem, os seus filhos, as vantagens de permanecer sempre do lado certo. Isso é coragem. Coragem é permanecer do lado da verdade. Permanecer do lado de Deus. Apesar de todo mundo estar fazendo coisa errada, você vai ficar do lado certo, do lado da verdade, do lado da palavra de Deus. Então ensine o seu filho as vantagens de permanecer sempre do lado certo. Como? Com o seu exemplo e com o seu ensinamento. Procure conseguir também uma amizade genuína com os amigos de seu filho. Porque você, como pai, como mãe, pode exercer uma influência tremenda sobre os amigos dos seus filhos. Eu mesmo já me tornei amigo de muitos amigos dos meus filhos. A gente acaba exercendo uma certa paternidade sobre eles. Eles acabam nos tendo como referenciais de homem, de mulher, no caso da minha esposa, de família, de lar, de casamento. É uma excelente oportunidade conseguir a amizade dos amigos do seu filho, até para que eles possam abrir o coração, você ensiná-los princípios e valores, porque às vezes os pais são destrambelhados, só fazem coisa errada, só ensinam o que não deve. Os pais às vezes estão tudo destruídos, todo detonado, e os filhos têm um monte de sequelas e anomalias dentro da sua vida. E se você não influenciar positivamente, o que vai acontecer? Eles vão influenciar negativamente a vida dos seus filhos. Então é importante você ganhar o coração dos amigos dos seus filhos, ensinando também a criança, o seu filho, a expressar as suas convicções e reagir com amor quando é arguido pelos seus coleguinhas, perguntado quanto às suas convicções. Ensine a criança que as verdadeiras amizades são formadas quando estamos dispostos a ter os inimigos certos e os amigos corretos também. Então, precisamos ensinar o princípio de coragem, porque coragem não é ausência de medo, é ter os seus medos subjugados pelo poder de Deus,
na autoridade e na ousadia do Senhor. Coragem é se posicionar do lado certo, do lado da Bíblia, do lado de Deus, do lado da verdade. Então tenha coragem de ser pai. Ensine aos seus filhos as responsabilidades. Ensine os seus filhos a ter discernimento e que Deus te dê graça de se tornar pais bem-sucedidos. Porque os pais bem-sucedidos são aqueles que veem a vida sob o ponto de vista dos seus filhos, enquanto os capacitam a verem a vida do ponto de vista de Deus. Persiga a sabedoria, cresça e floresça no Senhor, e que a graça e a paz de Deus te capacite a ser um grande pai, uma grande mãe, para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Dê um joinha, faça seus comentários, perguntas, situações, novos temas para nós abordarmos aqui. Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, sobre o seu coração. Instagram, @PRGil é a nossa rede social. Siga-nos e compartilhe com outras pessoas. Amém.